He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every... Bom dia com Jesus, irmãos. Mais um dia se inicia e nós estamos aqui juntos pela graça de nosso Deus, dando início ao nosso culto doméstico, nosso de jejum espiritual, tendo como banquete, né, a mensagem do profeta de Deus para esta era, mensagem intitulada Um Guia. Então nós ouviremos na voz do nosso profeta e tendo a tradução na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, mais uma porção desta maravilhosa mensagem, Um Guia. Vamos ouvir. Ele não foi com eles. That's what is the church today. É isto que é a igreja hoje. No doubt, but what the long suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church had done been gone if it's just corrected and set in order. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como foi nos dias de Noé, a igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. But He has to lead us around and around and around. Porém, Ele tem que nos guiar por aí em todas as partes. Little did Israel know, when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down. They got the victory. Moses in the Spirit, singing in the Spirit. Pouco sabia Israel quando eles estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, as carruagens de Faraó de cabeça para baixo. Eles tinham a vitória. Moisés em espírito, cantando em espírito. Miriam dançando em espírito. E as filhas de Israel correndo de um lado para o outro até a margem, gritando e dançando. Eles estavam somente a poucos dias do leite e mel. Poucos sabiam que eles faltavam 40 anos, porque eles começaram a murmurar contra Deus e o guia.
E nós nos encontramos do mesmo modo. I go to Shreveport after here. Eu irei até Shreveport depois daqui. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. E o Espírito Santo caiu no dia de ação de graças, há 50 anos atrás, em Louisiana. On Thanksgiving Day. No dia de ação de graças. How the churches fell since that time. Como tem se sentido a igreja desde aquele tempo? Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church? Você sabe que a Igreja Católica Romana no seu princípio era a Igreja Pentecostal? That's the truth. Esta é a verdade. That's right. Isso é certo. It was a Pentecostal church, but the starchy dignitaries began to get in and change the scriptures of God to their traditions, add to it dogmas, and so forth. Foi a Igreja Pentecostal, porém os dignatários formais começaram a entrar e a mudar. E as Escrituras de Deus para suas tradições, adicionando nela dogmas e demais coisas. Look what they got now, not a speck of scripture in any of it. E vejam o que eles possuem agora. Nem um pedacinho da Escritura em nada disto. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. Eles substituíram algo por algo mais, um pedaço de pão pelo Espírito Santo. They substituted sprinkling for immersing. Eles substituíram a aspersão pela imersão. They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ. Eles substituíram Pai, Filho e Espírito Santo por o Senhor Jesus Cristo. They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away. Eles substituíram todos estes grandes oráculos de Deus que nos foram dados e eles estão longe, bem longe, bem longe, Way away from the scriptural doctrine. bem longe das doutrinas escriturísticas. And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago. And if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is. If it keeps falling the way it has these past 50 years. E o Pentecoste caiu em Louisiana há 50 anos atrás, e se isso durar outros 200 anos, isto estará mais longe do que a Igreja Católica está, se isto continuar caindo da maneira que tem caído nestes últimos 50 anos, Oh, they're just adding to it all the time. Constantly. porque eles estão simplesmente adicionando a isto o tempo todo, constantemente. The old-fashioned preachers is gone. Os velhos pregadores antiquados já não existem. The street meetings, you never hear of one. As reuniões nas ruas, você nunca ouve de uma. All the thing we got's a bunch of Hollywood added to it. Tudo que temos é uma porção de Hollywood adicionando a isto. Bobbed-haired women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians. Mulheres de cabelos cortados usando shorts, pintura e tudo mais, chamando a si mesmas de cristãs. Some little Ricky with a guitar running up and down the place, and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost shaking around up on the platform. Há algum pequeno Ricky com uma guitarra correndo de um lado para o outro e as mulheres com os vestidos tão justos como igual a uma salsicha descascada com a pele de todo lado, quase se Running up sacudindo down na the platform, plataforma. dancing with ear bobs hanging down, and one of these here new lady of the land haircuts. Then call itself Christianity. What we need. Correndo de um lado para o outro na plataforma, dançando com brincos pendurados e um destes cortes de cabelos novos de mulher mundana, e então chamarem a si mesmas de cristãs. An old-fashioned God-sent scalding religion that'll scald that woman. Então nós temos tido a graça de Deus de poder desfrutar de um momento para podermos refletir sobre o que é mais precioso em nossa vida, que é a palavra de nosso Deus. Começar o dia ouvindo uma pequena porção da palavra, após termos tido já nosso primeiro momento com Deus orando, após despertarmos, é o natural nosso, não é assim? E então agora, ouvindo essas palavras que muito nos ajudam a iniciar o dia, sabendo que
lutas surgirão, mas que o guia sabe como nos conduzir. Nós ouvimos aqui a partir do parágrafo 50 dessa mensagem, onde o irmão Branham está mencionando que a longanimidade de Deus hoje, a grande paciência de Deus em estar nos aguardando a tomarmos posição como devemos. Ele disse aqui, como aconteceu nos dias de Noé, a igreja já teria partido se somente tivesse se corrigido e posto em ordem. Mas ele tem de nos conduzir dando voltas e voltas e voltas. Irmãos, a gente tem noção de que ainda precisamos nos livrar de muitas coisas. Realmente estamos cercados de muitas tentações que, de um certo modo, não nos permite chegar ao nível que deveríamos estar. Mas a graça de Deus, ela tem nos sustentado. Ele, com sua infinita misericórdia, tem nos perdoado, tem nos acudido e está nos ensinando e nos incentivando. Vocês vão chegar. Irmãos, é isso. O importante não é ficar vendo os tombos que levamos, as topadas que damos, os deslizes. Não. O importante é ver que algo dentro de você está dizendo: não desista, continue, levante. Essa dor vai passar. Prossiga. Isso é que é importante. Mesmo que tenhamos que repetir, voltar a um ponto onde desviamos um pouco, vamos voltar e vamos tomar a direção correta. Vamos dar mais atenção ao nosso guia. Vamos dar mais ouvidos ao nosso guia, pois ele está tranquilo, ele conhece o caminho. E nós, a exemplo de nosso irmão Pedro, que desfrutou de um tremendo milagre, à vista de todos os seus companheiros, Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Às vezes a gente para e pensa um pouco, meu Deus, como terá sido aquela experiência para os outros que eles viram Pedro dar passos sobre aquele mar tempestuoso. Eles viram. Mas, como sempre acontece, eles também viram Pedro temer e de repente começar a afundar. E infelizmente parece que isso pesa mais, chama mais atenção. Isso parece que quer nos tirar de onde Jesus quer nos colocar. A gente vê, foi isso que aconteceu com aqueles 10 espias. Eles viram também os frutos da terra, eles viram. Mas eles se concentraram mais nos gigantes, nas fortalezas, nas dificuldades. E é isso que nos atrapalha, é focar o problema. Nós devemos mudar o foco
Nós devemos focar a Jesus. Nós devemos focar o que o Espírito está nos dizendo. É real, é possível, é para nós. Aí nós devemos manter o foco, sabendo que não é tão simples, mas é possível. Então o inimigo sempre vai buscar desestabilizar, sempre. Mas é possível ficar estabilizado. Oh Deus. A irmã Brana segue dizendo aqui que eles, quando estavam ali festejando, vendo os soldados mortos, os cavalos, suas carruagens viradas, Moisés cantando no Espírito, Miriam tocando, dançando no Espírito, Israel correndo para lá e para cá, danças e tudo. Mal sabiam eles que estavam a 40 anos de distância. Por quê? Porque começaram a resmungar contra Deus e o guia. Eles estavam vivendo o momento do sabor da vitória. Mas a questão é que as dificuldades da jornada fez com que eles mudassem o foco. É isso que a gente quer, é trazer a uma consciência. Sempre haverá uma dificuldade em se firmar naquilo que é nosso. A fé é nossa. A vitória é nossa. Mas firmar-se nisso depende de empregar forças. Depende de desprender um pouco da atmosfera que está ao nosso redor e buscarmos uma atmosfera celestial. Aí você lembra da mensagem Véu Adentro. Irmão Branham diz que tem pessoas que parece que estão constantemente véu adentro. Elas não são atingidas, envolvidas pelas notícias, pelas pressões, pelo o negativismo que busca desestimular, busca complicar as coisas, mas eles permanecem ali dentro, isolados, separados, livres daquilo que atrapalha essa ligação com os céus. Oh Deus, nos ajuda a entender essas coisas e a nos prender aí dentro, a nos manter aí dentro, que é onde nós conseguimos então desfrutar das coisas que são a genuína vida cristã. Você passeando pela história da igreja, você verá que muitos de nossos irmãos desfrutaram de uma vida mística, uma vida sobrenatural, porque eles não se deixavam envolver pela atmosfera que estava circulando. Eles sempre buscavam uma maneira de estar véu adentro, de estar isolado daquilo que atrapalha ouvir o que o guia está dizendo, orientando, indicando. E isso é para nós hoje, para nós desfrutarmos disso hoje. O irmão Brana, seguindo, ele disse que, infelizmente, assim como aconteceu com a primeira igreja, aquela primeira igreja, que tornou-se então a igreja romana, ela foi
pervertida. Ela foi envolvida e ela foi seduzida e transformou-se na primeira denominação. E tirou fora tudo aquilo que era o centro. Tiraram fora todo o ensinamento apostólico. Negaram o nome e atribuíram os títulos. Não seguiram o ensinamento dos apóstolos e dos profetas, o que é segurança para nós. Adotaram seus doutores, suas ideias e então descambaram totalmente. E o irmão Branham vem e diz que se demorasse muito, a igreja pentecostal daqueles dias se tornaria pior. E nós trazemos para hoje, irmão. Hoje nós vivemos a era em que os dois espíritos são tão parecidos que, se possível, enganaria o próprio eleito. Então mantenha sua sensibilidade ao que o Espírito, o nosso guia, está dizendo. Porque algo que está rondando é muito parecido, mas você vai perceber que não é o mesmo. E nós vivemos o mesmo evangelho, o mesmo ensinamento de Pedro, de Paulo, de todos os profetas e apóstolos. Esse é o nosso ensinamento, aonde aponta que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não existe outra. Ele é o centro. Ele é tudo para nós. E Ele está nos ajudando nessa caminhada. E você, irmão, irmã, creia nisso. Ele não deixará faltar o que é necessário para que nós possamos vencer a batalha do nosso dia, da nossa era. A maior batalha jamais pelejada. Mas a questão é que o grande general agora está em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pois mais um dia se inicia e mais uma vez o Senhor tem nos permitido nos reunir em torno da tua palavra para recebermos, ó Deus, as instruções, as orientações que o Senhor tem a nos dar para que possamos ter um dia, Senhor, abençoado em tua presença. Guarda e livra do mal cada um de meus irmãos e irmãs, aqueles que irão ao trabalho, aqueles que sairão às ruas, Senhor, enfrentando as muitas armadilhas que estão postas fora. Guarda cada um, Senhor, e não permita, Senhor, que venhamos a ser envolvidos em coisas que venham a nos prejudicar. Sê conosco, guarda nossos familiares, nossos irmãos, nosso pastor, pois nós oramos a Ti, pedindo humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. E se Ele nos permitir, logo mais às 21h30, nós nos encontramos novamente com o nosso Boa Noite com Jesus. Forte abraço fraternal. Fiquem com Deus. There, a lead,
when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping